Patrícia já começa a gravação aqui. Novamente, então, uma boa noite a todos, principalmente quem está chegando aí depois e não pegou nosso bate-papo inicial já aqui. É um prazer tê-los conosco aí, né? Realmente vai ser um bate-papo, tá? Até eu vou inverter a pauta aqui, o meu time do marketing vai ficar meio bravo comigo, mandaram fazer uma apresentaçãozinha estruturada, senão isso vai para depois, tá? A Sara e companhia. Vou começar a bater um papo com o pessoal aqui, no final eu prometo, vou falar um pouquinho da Venture, vou apresentar um pouco do que a gente está fazendo e como é que a gente pode ajudar vocês, né? Mas eu acho que começar direto ao ponto aí que interessa, né? E eu queria ouvir vocês, assim, quem é que já tem experiência em captação de recursos de subvenção e quem está começando a fazer os primeiros projetos, ou o primeiro projeto está tentando pela primeira vez, vamos tentar... Pode ir botando aqui no chat, aqui do lado, né? A Evelyn... Não, como eu fiz duas perguntas opostas, eu não sei qual delas, então responde aqui no chat e a gente já vai entendendo. Então, a Evelyn já tem experiência. Os demais, se puder colocando aí, só para a gente entender o nível de conhecimento que você já tem. Foi aprovado na FAPESP, na PIP, tá legal. Legal. O Robson, pelo menos o PIP já tem aí, né? Bacana. O Santos aí, Robson Santos, é o primeiro projeto, né? Então, eu imagino que a gente tem, assim, né, alguns com um pouco mais de experiência, outros aí começando, né? Embrapi, legal, mas a Embrapi também, de certa forma, é mais feito pela própria instituição da Embrapi, né? Um Senai da vida ou alguém, então talvez vocês não tenham tido a necessidade de escrever o projeto propriamente dito, que é o caso agora. Na Embrapi é um pouco mais simples, né? Mas mesmo assim você tem a escrita, essas coisas, validações, né? A documentação é menor, eu via mas já participei da FINEP também, não consegui, mas a FAPESP tem 70% acadêmico e 30% negócio, né? Mais ou menos. Acho que não vai chegar a esse ponto, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, muito depende do tipo do edital, né? E por mais que a FAPESP, como uma instituição, ela sim é mais acadêmica e favorece muito projetos de base acadêmica, o Tecnova, especificamente, é um edital para empresas, né? Claro que uma boa base acadêmica, um time qualificado em termos de pesquisador, doutor, ajuda, né? Vai certamente contar pontos no critério de equipe, mas é um projeto, é um edital para empresas, tá? Essa é uma característica importante aí, especificamente desse que a gente está falando, que é o Tecnova. Mas, enfim, então eu vou, assim, dar uma visão geral do que é o Tecnova e quais os cuidados que você tem, e daí vamos bater um papo mesmo, né? Perguntem e a gente vai respondendo os tópicos que vocês tiverem mais dúvidas aí. Depois, como eu comentei, eu vou falar um pouquinho mais da Venture, e explicar um pouquinho como é que a gente tem atuado e como é que, eventualmente, a gente pode apoiar vocês aí, ainda antes da submissão, se for o caso, e especialmente se vocês vierem a ser contemplados aí nesse edital. Acho que, assim, para quem já tem um pouquinho mais de experiência com editais de fomento, ou mesmo editais, né? Às vezes até um edital, né? O Marcelo participa aí do setor público, né? Certamente ou provavelmente já participou aí de licitações ou projetos competitivos aí até para vender produto. Aqui é uma licitação, entre aspas, é um edital, uma chamada pública que tem critérios, regras muito específicas e muito rígidas, tá? Então, o primeiro ponto, para quem não tem essa experiência, é dar devida atenção para os critérios ali de classificação, não de classificação, de qualificação, de habilitação das propostas, que normalmente, né, aí varia de edital para edital, estado para estado, mas normalmente metade da turma fica nessa fase inicial de qualificação por não cumprir normalmente um dos requisitos que foi ali colocado. Então, tem uma série de requisitos, 10, 15, 20 requisitos que estão solicitados, alguns bastante básicos, mas tem um ou outro que às vezes dá uma questão de interpretação ou deixa uma questão meio dúbia e, por bobagem, o empreendedor deixa de cumprir aquele requisito. Desculpa. E
e ao deixar de cumprir esse requisito, fica fora do jogo, né? Ah, mas eu só esqueci de assinar um documento. Um erro que tem acontecido muito em vários estados. O Tecnova é interessante que a gente já teve a oportunidade de acompanhar em cerca de 20 estados, praticamente, quase já passaram, e a gente tem um histórico do que aconteceu nos estados, e os requisitos são muito parecidos. E um requisito que tem sido meio que recorrente em termos de erro, tem um item lá que pede assinatura do, acho que é o DRE, um documento da contábil, assinado pelo contador e pelo responsável legal da empresa. E aí a empresa manda só assinado pelo responsável legal ou só pelo contador, e tem que ser os dois. Se está especificado explicitamente que precisa ser assinado pelos dois, tem que ser assinado pelos dois. Mas veja bem, não tem, veja bem, né? Até porque a FAPESP, né, não vai poder chegar, não, mas eu cedi aqui, vou considerar, porque não tem, né? Se está explícito, aquela solicitação tem que ser cumprida explicitamente. Então, muito cuidado. Então, leiam e releiam, double check, de repente pede para um colega olhar junto, para garantir que todos aqueles requisitos formais que estão sendo solicitados estão sendo atendidos, tá? É chato, mas é necessário. Então, esse é o primeiro ponto, fundamental. Se tiverem dúvida, perguntem, mandem um e-mail para a FAPESP, pedem um esclarecimento, porque tem coisas aqui que, eu posso dar minha interpretação, mas se é dúbia a interpretação, pergunta, né? Deixa eles responderem formalmente, e daí vocês guardam essa resposta, porque até se numa eventual necessidade de um recurso, vocês têm documentado aquela pergunta e a resposta que foi dada. Então, acho que, assim, para todos, esse é um critério muito importante, porque metade dos projetos são desclassificados por não cumprir isso, tá? Então, volto a reforçar essa questão, que é básica e fundamental para qualquer proposta. E depois você, você fiz um projeto super detalhado, uma equipe qualificada, minha proposta tem um mérito, ela não é nem lida, porque não passou por esse processo inicial de qualificação. Então, esse é o ponto de partida fundamental, né? Sem isso, nada feito, tá? O segundo ponto, né, que aí, né, a gente tem ainda 20 dias para fazer e defender, apresentar as propostas, tá? É um prazo curto, mas, né, para quem ainda não começou, está, digamos assim, no limite do limite, né? Eu acho que, assim, para ser um projeto competitivo, especialmente em São Paulo, que a régua é alta, né? Porque vocês, né, é um estado pujante, grande, com muito empreendedor, com muito pesquisador, com muita coisa sendo feita. Então, muito provavelmente vai ser onde os projetos vão ser todos bons, né? A gente tem tido experiência de alguns estados aqui. Essa semana mesmo nós fizemos um evento aqui com o pessoal de Rondônia, que lançaram o edital e metade do recurso disponível não foi ocupado, porque muitos projetos submetidos não tiveram nota mínima, não atingiram a nota mínima, e aí sobrou dinheiro e eles lançaram um novo edital para complementar. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer em São Paulo, né? São Paulo, certamente, a régua é alta, vai ter muito projeto bom e vão passar os melhores. Então, nesse ponto, é fundamental escrever muito bem o projeto, e especialmente dar uma grande atenção para os critérios de classificação, né? Os critérios de avaliação de mérito, que é o que é considerado para a avaliação, para a nota que é dada pelos avaliadores, tá? Então, estou olhando aqui no site da FAPESP para pegar certinho para a gente comentar sobre eles aqui. Eu vou até projetar aqui na minha tela para... Imagina que todos vocês já tenham olhado, analisado, né, debulhado esse tópico aqui, mas não custa reforçar, né? Porque para quem já escreve projetos, já passou por essa jornada, sabe como funciona. Para quem tem um pouco menos de experiência, então, né, fica aqui a dica principal de escrever o projeto olhando para os critérios de avaliação, né? Porque a banca lá, 2, 3 avaliadores que vão ser contratados
ou alocados pela FAPESP para fazer a avaliação, eles vão dar notas conforme esses critérios. E aí nós temos 5 critérios: grau de inovação, alcance potencial mercadológico da aplicação, a capacidade técnica da equipe executora, as parcerias e a consistência em si da proposta, né? Cada um tem peso aí 3 ou 4, e, né, é por aí que vai ser avaliado. Então, o primeiro tópico, que é o primeiro critério aí, nós estamos falando de um projeto de inovação, e cabe aqui um detalhe importante, né? Um projeto de inovação de elevado risco tecnológico. Eu não sei se isso é claro para todos vocês, mas aqui, na verdade, praticamente todos os editais de subvenção, e esse aqui é um edital de subvenção de recursos não reembolsáveis, que vem da FINEP e é repassado aí pela FAPESP, com o aporte de recursos da própria FAPESP. Eles dizem aqui, né, o objetivo principal do programa de subvenção econômica é promover um significativo aumento de atividade e inovação, incremento da competitividade das empresas. Desta forma, esse edital visa apoiar projetos de inovação que envolvam significativo risco tecnológico, tá? Negrito sublinhado, tá? Associados à oportunidade de mercado. Então, não basta ser inovador. Tem que ser inovador e com um elevado risco tecnológico, para ter uma pontuação alta, né? Para poder vocês terem chances reais de serem aprovadas. Então, vou voltar para o ponto aqui. E o que é um projeto de elevado risco tecnológico, né? Alguns de vocês aí já deu para ver que são pesquisadores, que já têm uma bagagem maior na academia, doutores, enfim, talvez o que eu vou falar aqui vai chover no molhado. Mas, de novo, como eu estou falando aqui com empreendedores que não necessariamente são pesquisadores, o que a gente tem que olhar aqui, e aí quando a gente pega a veia empreendedora, normalmente o empreendedor, ele não quer risco tecnológico, né? O empreendedor não quer risco, ele quer tentar minimizar o risco ao máximo e tenta fazer aquilo que ele tem domínio. E aí talvez esteja uma pegadinha que em alguns editais o pessoal cai, né? E especialmente o empreendedor que não tem esse traquejo de subvenção, é tentar minimizar o risco, tentar mostrar que ele domina aquilo que ele está desenvolvendo. E essa é uma pegadinha que aí, assim, eu quero dizer o seguinte, provavelmente vocês como empreendedores têm um roadmap de desenvolvimento para os próximos 6, 12 meses daquilo que vocês sabem que precisa ser feito no produto de vocês, na solução tecnológica de vocês, e que vocês vão fazer. Sem recurso ou com recurso, vocês pretendem fazer uma série de coisas. O empreendedor vai lá e vai dar um jeito, e vai ficar fazendo. Muito provavelmente aquilo que está na alça de mira de vocês, que vocês estão enxergando e que precisa ser feito e que vocês vão fazer com o recurso que vocês tiver disponível, muito provavelmente tendo a dizer que não tem um risco tecnológico alto. Porque vocês sabem como chegar lá. É um processo de desenvolvimento tecnológico e que vocês conseguem, de um jeito ou de outro, ir atrás dele. Então, explicar ou botar num projeto isso que já está na alça de mira de vocês, provavelmente, né, claro que tem exceções à regra, mas provavelmente pouco inovador ou com pouco risco tecnológico. Então, o edital do Tecnova, né, aqui, ele é um edital de 2 anos de desenvolvimento que vai levar, né, pelo menos aí, eu não me lembro as datas aqui, mas pelo menos eu acho que mais um meio ano para... nós estamos falando que a divulgação final vai ser lá em abril de 2026. Então, tem aí pelo menos aí 8 meses para frente, com mais 2 anos de execução. Então, vocês têm que, né, mais ou menos imaginar que esse projeto vai para o mercado metade de 2027, final de 2027. O que é efetivamente inovador lá, quando esse produto estiver pronto no mercado? Isso talvez tenha um risco tecnológico alto. Vocês têm alguns desafios para serem vencidos para chegarem lá e aí, né, fazer toda a coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: tentem pensar num nível de inovação elevado
que vocês não sabem muito bem se vão conseguir chegar lá. Tem, né, muita coisa para fazer, para pesquisar, para desenvolver, né, para buscar um apoio de uma Embrapi, para buscar um apoio na universidade, para buscar o apoio de outros pesquisadores, ou para vocês mesmos mergulharem e tentar desenvolver ou aprimorar essa tecnologia, porque vocês não sabem, né, não podem assegurar que vocês vão chegar lá. E isso é o tipo do projeto, né, que ganha mais pontos num edital desses, porque, né, de novo, é para compartilhar o risco tecnológico, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês têm uma clara oportunidade de mercado identificada, ou seja, se vocês conseguirem resolver esse problema tecnológico, o mercado potencialmente demanda essa situação que vocês estão concebendo. Essa é a lógica esperada de um edital de inovação do Tecnova. Sandro, Vamos uma lá. pergunta. Não sei se eu posso interromper perguntando conforme os tópicos. Claro, vamos lá. No meu projeto, ele vai levar uns 6 a 8 anos, Tá. com 3 fases, né? Então, nós vamos trabalhar com tecnologia quântica. Então, nós estamos trabalhando com criptografia pós-quântica agora, trabalharemos no meio com fotônica e depois com qubit armazenado em DNA. A minha pergunta é, eu posso pegar essa subvenção do Tecnova para pegar... a primeira fase já está concluída. Nós já temos a arquitetura funcionando com tecnologia pós-quântica. Minha pergunta é, eu posso pegar essa parte de subvenção para colocar na migração para a segunda fase ou ele tem que cumprir o projeto inteiro, esse valor? Ótima pergunta, tá? Eu disse que o nível é alto, tá? Vocês estão vendo, está falando no nível alto de desenvolvimento tecnológico. Mas vamos ao seguinte, teria que talvez entender um pouquinho mais a fundo, a gente pode até conversar mais depois para entender como é que é esse projeto, mas assim, em tese, tá? E aí teria que pegar as características do que é o resultado esperado, deixa eu até me lembrar aqui, mas assim, o objetivo, na essência do Tecnova, é que um produto possa ir para o mercado, dentro desse prazo de execução. Não é para fazer um desenvolvimento tecnológico que gere apenas um conhecimento, digamos lá, eu não sei se é exatamente isso, vamos entender melhor aqui, mas explicar a lógica e depois a gente pode pegar o caso específico. Né? Se é um projeto de 6 anos, né, digamos assim, para chegar lá no produto totalmente desenvolvido, conseguindo gerar o nível de entrega que você está pensando, eu tentaria desenvolver, e eu conheço pouco da computação quântica, mas entendo que esse movimento está acontecendo, vai acontecer, e o que eu tentaria elencar dentro desse projeto? Algum entregável real que tu consiga ter algo que minimamente possa estar sendo validado no mercado nesse período final do projeto do Tecnova. Tá? Porque aqui tu realmente está falando com um projeto de altíssimo risco tecnológico, tem desafios importantes em termos de tecnologia. Eu entendo que talvez leve 6 anos para chegar lá, mas tu não pode chegar lá, daqui a 2 anos, tu conseguiu desenvolver um conhecimento científico sobre a aplicação daquela tecnologia, mas não tem nada palpável. Isso então, seria pouco para o edital do Tecnova. Então, o que nós separamos, até expliquei no documento que eu estou colocando, a primeira fase pós-quântica está concluída. Tá. A segunda fase, que é fotônica, esse dinheiro da Tecnova dá para fazer a primeira fase e a segunda fase. Que a segunda fase teríamos pelo menos um chaveiro ali USB gerando chaves via questão fotônica, né? E a terceira fase era migrar isso para servidores e já embarcado um processador RISC-V, RISC-5 já também. Então, esse dinheiro seria pelo menos para ter esse segundo produto. Uhum. Nós teríamos um produto entregável de alta complexidade e segurança, e hoje, como você vê, temos muita questão de vazão, né? E isso daria uma segurança como chave assimétrica muito forte. Tá, eu estou tentando ver aqui o que diz especificamente. Nós teríamos uma entrega de um produto, mas não um projeto inteiro, entendeu? Sim, não, tudo bem. Pois é, esse produto é que tem que estar claro que tu tem um entregável real, e aí a gente tem que entrar na especificidade daqui do edital. A gente pode dar uma olhada mais a fundo depois, eu não enxerguei ele agora, mas ele coloca o que é esperado como entregável do projeto, tá?
Então, não sei se tu chegou a ler isso aqui no detalhe. Eu cheguei e não encontrei bem claro, e como ia ter essa palestra, conversa, reunião, grupo, eu falei assim, deixa eu participar primeiro antes de entrar em contato com a FAPESP. Talvez valha a pena questioná-los para ter uma resposta deles, tá? Porque sempre tem um entendimento né, no caso da fundação, mas eu diria, se vocês conseguirem ter um MVP, né, talvez eu enquadraria, eu acho que tem boas chances de ele ser enquadrável, tá? Porque, de novo, é um projeto de altíssimo risco tecnológico, altamente inovador, e que tu vai conseguir, com esse recurso disponível e o prazo disponível, pelo menos chegar num nível de ter uma entrega parcial que possa ser testada via simulação, ou enfim, né? Eu não Pelos dados que nós temos, eu acho que a possibilidade de entregar em 2 anos algo já funcional, na primeira camada que nós desejamos, né? A camada de usuário estaria pronta, só a camada de servidor e camada edge que não estaria pronta. Então, eu entendo que sim, tá? Acho que atende, tá? E aqui é um bom exemplo de um projeto de alto risco tecnológico, inovador, e que está dimensionado para o tamanho do projeto, tamanho em termos de recurso e tamanho em termos de tempo, né? Então, assim, acho que bem... Não vou dizer que seja tranquilo, mas, no meu ponto de vista, se eu tivesse na avaliação, consideraria ele como totalmente válido. Ok, obrigado. Mas vale a pena, se tiver dúvida, questiona também a FAPESP para ter só uma posição formal deles, né? Não custa. Ok. Pablo? Boa noite. Minha dúvida é o seguinte, o Robson colocou inclusive ali que a gente participou do PIP, né? A gente foi contemplado no PIP. E aí, pelo que você está falando, o novo projeto, ele seria a resposta positiva ou negativa ano que vem. Aí a minha pergunta pode ser o mesmo time que está participando do PIP participar desse projeto novo da FAPESP, do Tecnova, toda vez que o projeto do PIP vai estar já bem encaminhado, né? Em tese não tem problema, tá? Tu não pode fazer o mesmo projeto, né? Não. É um outro projeto até complementar, isso. Mas o que eu queria saber principalmente se poderia ser o mesmo time, porque um dos participantes é um especialista em inteligência artificial, e aí é um recurso escasso e realmente importante, que seria extremamente importante que ele também pudesse participar desse próximo. Então, eu quero saber se isso é um impeditivo ou não. Aqui eu não me lembro de falar especificamente do PIP, tá? Tá vendo que no edital, por exemplo, vocês têm que estar adimplentes com o projeto anterior. Então, no caso aqui, até eles especificam a questão do Centelha, né? Se eventualmente vocês estiverem executando o Centelha, que é o caso normalmente de muitos pesquisadores aí, tem que estar adimplente, né, com ele, né, ou ter concluído, pelo menos está dentro daquilo que foi programado para poder fazer um próximo projeto, tá? Então, o Centelha eles deixam especificamente aqui explícito. Outros projetos do PIP, eu não me lembro de ter visto isso, tá? Teria que dar um double check aqui no edital, e também talvez seja o caso de perguntar para eles, que é uma questão específica da FAPESP. Eu tendo a dizer que não tem problema. Se eles não colocaram nada no edital, né? Se não tem no edital, em tese não tem problema, tá? Eles não estão restringindo isso no edital, então não teria problema, tá? Então, e sendo um outro projeto, eu até mencionaria na proposta do Tecnova que vocês estão com o projeto do PIP em andamento, na fase tal, e pretendem, né, até abril do ano que vem, estar com ele na fase tal, finalizado ou prestes a estar finalizado. Deixei isso explícito, que em tese não tem problema. Tá bom, obrigado. Tá? Robson. A minha pergunta ia ser nessa linha, né? Mas acho que tu já respondeu. Eu estava pensando aqui, porque eu tinha recebido que, como lá os pesquisadores têm que estar todos 100% envolvidos, né? Carga horária, né? Então, na teoria, não poderia estar trabalhando em 2 projetos ao mesmo tempo, mas como aquele acaba em 9 meses, né?
Aí, e esse dura 2, mencionar que a partir do 9º mês, ele estaria, essa pessoa estaria trabalhando nesse projeto. Era essa a minha ideia aqui, né? Para tentar casar as coisas. E eu acho que não tem, eu não me lembro de ter visto alguma restrição que tem que estar 100% envolvido, dedicado, tá? Não é esse o ponto. Ele tem que ser compatível, né? Na verdade, a equipe alocada, ela tem que estar, digamos assim, alocada num tempo compatível com aquilo que está sendo especificado dentro do projeto. Então, a priori, não teria uma restrição nesse sentido, tem que estar full time, não chegaria a ser um problema também, né? A priori. Certo? Bom, vamos avançando um pouquinho, qualquer coisa vocês vão perguntando de novo, né? Já deu para ver aqui que a gente está com um nível de conhecimento avançado de vocês, isso é legal, então realmente a gente já está indo no detalhe do detalhe, então vou passar um pouco mais rápido aqui, até para a gente poder esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Então, acho que a questão do grau de inovação e risco tecnológico, entendo que vocês conseguiram captar. Ao mesmo tempo, né, um alcance e potencial mercadológico da aplicação desenvolvida. Ou seja, e aqui não existe como provar isso, mas vocês podem e devem argumentar de forma convincente que vocês estão desenvolvendo algo que vai ser o que é demandado, que é uma dor real do mercado, né? Porque aqui a gente também tem, lembrando que é um projeto para aplicação empresarial, né? Então não é para ficar desenvolvendo uma solução miraculosa que a gente não sabe muito bem ainda para quem vai ser vendida. A gente tem que conseguir argumentar que existe, pelo menos potencialmente, uma demanda reprimida por razão A ou B, que com a solução de vocês vão conseguir entrar no mercado de uma forma efetiva, né? Então, quanto melhor vocês conseguirem argumentar isso, mais chances vocês têm aí de ter uma boa pontuação nesse critério, que é o potencial mercadológico e também o alcance, né? Mostrar que é um mercado grande, que precisa dessa demanda. Pegando o exemplo do Vando ali, trabalhando com computação quântica, né? A gente sabe que é uma coisa que provavelmente vai transformar a maneira que a gente trabalha com uma série de coisas, mas aí, então, que aplicação vai ser dado, né, esse tipo de demanda que vocês estão criando, né? Sandro, uma outra pergunta. Tem algum limite de texto, quantidade de páginas, explicação, descrição? Tem uma limitação, eu não vou saber te dizer exatamente qual é, e até a dica que eu dou, se vocês ainda não pegaram, é baixem os formulários da FAPESP e testem eles. Tá? Não sei se alguém de vocês já fez isso. Eu já fiz. Eu baixei, já coloquei tudo, mas lá não tem um limite. Ele tem alguns editais que falam que tem que ter fonte específica, espaçamento, e lá não encontrei nada. Eu li alguma coisa que é 35, tá? 35 páginas, pelo que eu li aqui em algum lugar. Eu não lembro agora onde é que é. Tá, então deixa eu... A 35 páginas com qual fonte? Porque 35 páginas com uma fonte de 18 é uma coisa. E o espaçamento também, né? Porque, se não me engano, eles não aceitam espaçamento o e-mail, né? Acho que é um espaçamento 1 em fonte 11, se não me engano. Cada estado é um pouquinho diferente, tá? Eu não tenho acesso direto ao sistema da FAPESP, então não tenho certeza. Mas o se não tem essa limitação, porque às vezes eles têm um formulário que tem que colocar dentro dos quadrinhos que eles passam. Isso. Vê assim, tem vários quadrinhos e você coloca as informações lá, mas não tem um limite estipulado, só tem os quadrinhos e as perguntas. Então, se não tem esse limite, beleza, tá? Mas eu sempre tomaria o cuidado para não... Assim, eu acho que é importante tentar usar o espaço disponível, mas não ser prolixo, né? Não é botar coisa para botar coisa, né? Então, tentar ser razoavelmente objetivo, né? Conseguir transmitir o conteúdo de uma forma eficaz, mas não botar para botar, né? Não, assim, talvez aqui a cautela, né? Como no caso de você especificamente, você está falando que é um trabalho aí com uma embasamento científico forte, talvez seja importante você mostrar que dominam essa tecnologia que vocês estão fazendo, mas fazer com parcimônia, né? Não é despejar um monte de conhecimento científico sem mostrar por que vocês estão usando isso, né? Sandro, eu não sou professor, eu não terminei não fiz meu doutorado ainda, sou mais do mercado e lido com muitos professores.
E professor gosta de escrever muito. E nós temos professor de matemática, professor de fotônica, professor de computação quântica. E, meu... É por isso que então, esse cuidado... Então, pelo jeito, tu é o cara empreendedor aqui. Então, como cara empreendedor, qual a dica que eu dou? Aqui, essas dicas elas são tem que ser relativizadas, especialmente aqui no caso da FAPESP, ela é uma instituição, né, de referência no país e com alto nível de qualidade dos seus avaliadores. Então, talvez eu tenha que relativizar aqui um pouquinho. Mas o ponto é tentar ser, dentro do possível, direto e objetivo no início da apresentação, na forma de como apresentar o texto. O que eu quero dizer com isso? Né? É meio que o tipo de redação que a gente faz assim, para um artigo, digamos não, para uma matéria jornalística. O que eu quero dizer é o seguinte: tu vai direto ao assunto, no primeiro, segundo parágrafo, tu tenta colocar a essência daquilo que é importante. E depois tu usa os parágrafos seguintes para complementar, justificar a tecnologia ou aquilo que tiver referência. Porque, principalmente quando se tem espaço disponível para botar mais texto, né, e olhando o lado do avaliador, muitas vezes o avaliador, né, não se dá o trabalho, provavelmente eles vão ter aqui centenas de projetos para ler, e aquela história, se tiver texto demais e começar com aquele texto, às vezes, enfadonho de muito referencial teórico, né, no início, o cara talvez não leia aquilo que é importante. Então, uma dica que eu sempre dou é: comece escrevendo aquilo que o cara tem que ler. Porque o primeiro parágrafo, ele vai ler. O segundo parágrafo, provavelmente ele vai ler. Do terceiro para baixo, depende muito de como ele entendeu. O interesse, né? O interesse que vocês conseguiram despertar para ele. Então, e aí, né, se tiver espaço, não tem problema usar mais espaço, desde que tu conseguiu, no primeiro e no segundo parágrafo, dizer aquilo que precisava ser dito. Tá? Ok. Então, pegada mais empreendedora, acho que tu me entendeu aqui também. Não, sim, mas eu também adoro um texto, né? Então, adoro uma pesquisa, então eu preciso tomar cuidado também. O assunto é interessante. Mas a lógica é essa, né? Tentar ser direto, objetivo, e claro que se tiver que detalhar melhor, se detalha mais. Ok, obrigado, hein? Bom, o terceiro ponto, que talvez seja um ponto crítico, né, é a questão, normalmente é um ponto crítico, em alguns casos tem sido problema de desclassificação, é a capacitação técnica da equipe executora. Por quê? Tá? Eu não sei se vocês chegaram a olhar no detalhe aqui, mas a capacitação técnica, nós estamos falando dos sócios ou funcionários CLT da empresa, tá? Mas eu tenho lá um parceiro que é um baita do especialista, né? Pegando o exemplo do Vando ali, tem um monte de pesquisador e tal. Ele é sócio ou funcionário da empresa? Se for, ele vai contar na equipe técnica e vai valorizar e vai dar uma nota alta. Se esse pesquisador é um amigo, um parceiro, mesmo que seja um prestador de serviço PJ, ele não conta como equipe técnica. Tá? E aqui eu não vou dizer uma pegadinha, é um critério de seleção que até é diferente para quem participou do Tecnova 1 ou 2. 1 eu não tenho certeza, mas o Tecnova 2 ele pontuava a equipe PJ. O Tecnova 3 só pontua sócio e colaborador CLT. Tá? Então, vai lá. Espero que essas perguntas sejam igual para a maioria das pessoas, mas o engraçado da minha empresa, ela é binacional. Então, nós somos uma filial de uma empresa suíça, que a empresa suíça tem a parte de pós-quântica e os profissionais trabalham na FPGA. E aqui no Brasil, nós estamos criando tecnologia e conectando com o IPT e USP para pegar esse conhecimento dele e aplicar no Brasil junto com o Sebrae, junto com o Senai. E aí temos um dos responsáveis pela empresa, ele é formado na Unicamp, mestrando na Unicamp, e a maioria das pessoas, ou ele é sócio lá na Suíça, ou ele desculpa, meu filho está jogando aqui. Trabalhar em casa é complicado.
E outra equipe que fica nos Estados Unidos é um é advisor e o outro é parceiro, né? Porque nós vamos pegar essa tecnologia e licenciar uma parte da tecnologia para acelerar o desenvolvimento. Tá. Eu não sei se eu consegui explicar a dinâmica. Mais ou menos, mais ou menos. Tá? Assim, o que é importante, tá? O primeiro ponto bem importante, Vando, é a proposta aqui é de uma empresa brasileira e de uma pequena empresa brasileira, tá? Esse é ponto fundamental. E o que vai pontuar é a equipe que está alocado a esse CNPJ. Então, tu vai ter que conseguir demonstrar que nesse CNPJ brasileiro você tem sócios e ou colaboradores CLT que dominam suficientemente bem a tecnologia para aquela proposta, para aquele escopo que vocês estão propondo. Tá? Vocês vão ter uma parceria com pesquisadores internacionais, beleza. Se isso for um plus, ótimo. Se isso for requisito básico para a proposta, é questionável como isso vai ser avaliado pela banca, tá? Porque ele pode dizer o seguinte, ele pode ter uma interpretação que, essa equipe aqui não tem o domínio da tecnologia para fazer sozinha. Então, aí vai ser muito importante vocês conseguirem demonstrar que, ok, talvez vocês não tenham o domínio da tecnologia, mas vão conseguir absorver essa tecnologia por razão ABC, está havendo uma transferência e tal, mas ela pode ser questionada, tá? Eu acho que é importante, pela transparência, pode ser questionada. Então, é muito da argumentação de vocês até mostrar que essa é uma tecnologia que não é dominada no mundo, então não dá para querer esperar que uma pequena empresa brasileira tenha o domínio pleno dessa tecnologia, né? Então, a ideia é justamente essa. A ideia é fazer essa transferência de conhecimento de lá para cá, incubar no Brasil, já sendo com produto com fotônica, mas algumas coisas não tem como desenvolver em 2 anos. Por exemplo, a questão do gerador de senhas usando fotônica. Nós vamos ter que terceirizar isso, entendeu? Sim, e aí tem um desafio. Aí é muito da forma que tu formatar isso na proposta para caracterizar que a proposta existe uma equipe qualificada, porque daí a gente tem que olhar o que está no critério, tá? No critério, eles estão avaliando aqui, ó. Até eles comentam, o coordenador e profissionais da equipe executora. O coordenador técnico, o pesquisador principal, deve ter a competência e experiência técnica relacionada ao tema da proposta e vínculo com a beneficiária proponente, participação como sócio ou empregado com vínculo trabalhista, de acordo com as regras CLT. Os demais profissionais que detêm a maioria das competências críticas para o sucesso do projeto, pesquisadores associados, deverão ter vínculo, participação como sócios ou empregados como vínculo trabalhista, de acordo. Então, tu vai ter que conseguir mostrar que tem no CNPJ brasileiro, que é o proponente dessa proposta, uma equipe qualificada que atenda o escopo do projeto. Como tu vai fazer isso, né? Aí tu vai ter que ter essa capacidade de argumentação. Ainda mais em uma empresa em tecnologia que a maioria das pessoas trabalham com PJ, né? Exatamente. Esse é um pepino, tá? Então, esse é um pepino real para muita gente. Vai ter que desdobrar ele, porque o critério é esse. Porque o teu funcionário PJ não vai contar para a equipe... Ele pode até estar lá, mas ele não vai contar na equipe executora. Ou um dos sócios, ele tem competência, e é formado na Alemanha também, então acho que... Isso ajuda. Dá um peso, né? Exatamente. Então, é isso que tu vai ter que pesar nele, que esse sócio tem as competências dominantes, papá, e os outros vão agregar. Enfim, daí é pode até trocar uma ideia aí, em paralelo, depois, ver como é que a gente pode... Né? Tudo bem. Vamos fazer uma avaliação paralela aqui para ver se tu conseguiu mostrar isso ou não. Marcelo? Vamos lá. Esse tópico é um tópico que a gente vem discutindo bastante aqui, e no meu caso, talvez seja um caso um pouco mais específico, por quê? A gente tem vínculo com a FAPERT, aqui de São José do Rio Preto, que é a Fundação de Amparo, Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto, né, o qual a gente compartilha, existe uma coparticipação ali na nossa solução, por exemplo, na inteligência artificial, e isso envolve professores doutores, mestres, pós-doc, por exemplo, mas eles não têm vínculo direto com o nosso CNPJ, por exemplo, mas sim participação na solução, né, participação na inteligência artificial. E aí, de alguma maneira, a gente consegue fazer com que
o currículo desse pessoal, né, da fundação, dos professores envolvidos também sejam analisados, porque eu entendo que na solução proposta, que a gente vai mandar uma proposta para testar a inteligência artificial em grande escala, por exemplo, né? Eu acredito que seria muito útil também avaliar quem está participando ali, né? Porque a gente acabou se envolvendo em projetos de inovação aberta, chamamento público, então existe coparticipação ali. Aí é uma grande dúvida que a gente tem em relação a como mandar, né? Como ser avaliado também os participantes da solução. De forma objetiva, eu posso te dizer o seguinte: eles não contam para a equipe executora. Eles contam para a equipe de parcerias ali, parcerias e articulações institucionais, eles vão contar, né? Mostrando que eles têm uma parceria, têm um desenvolvimento tecnológico, você já vem fazendo alguma coisa junto e vão fazer para esse projeto, nesse item eles vão pontuar. Mas tu nota que já é um critério que tem peso 3 e não é o critério principal, que é a capacitação da equipe técnica. Então, sim, usa eles, coloca, pode botar eles como currículo, valoriza esse tópico, mas não conta para a equipe executora. Então, na equipe executora, tu vai ter que caracterizar com sócios e funcionários CLT. Tá? De forma pragmática. Legal, obrigado. Era um tópico com bastante dúvida para a gente. Tá? Claro que eu estou dizendo isso pelo que está escrito no edital, né? Mas sempre tu pode dizer que mas a interpretação for diferente. Bom, aí foge a minha alçada. Certo? Mas, enfim, então, complementando aqui, eu acho que esse tópico 4, né? Vai lá, Robson, vamos lá, depois eu volto no tópico 4. Rapidão, Sandro, sobre os pesquisadores ainda. Eles todos têm que ter a residência em São Paulo, é isso? Não, a princípio não, tá? A empresa tem que ter o CNPJ em São Paulo, Tá. né? Mas os pesquisadores não necessariamente. Tá. Tranquilo. É que no PIP tinha alguma coisa assim e tal, mas depois a gente viu que não era bem assim, mas beleza. Eu não vi nenhum lugar que diga isso, tá? Que tu pode ter uma equipe remota, tu não tem como... tá? Eu não consigo ver isso em nenhum lugar. Eu não li nada que pudesse dar essa interpretação, tá? Tá bom. Bom, parcerias e articulações institucionais. Então, como eu estava comentando, né, acho que no teu caso, né, Marcelo, vale para os demais, aqui vocês têm que mostrar que vocês não estão sozinhos, né? E aí, se a gente está falando de um projeto de elevado risco tecnológico, e especialmente aqui em São Paulo, com um alto nível de competição para as propostas, né, se vocês estiverem sozinhos, vocês vão receber uma nota baixa aqui, né? E aí pode correr, eu diria, provavelmente mataria a proposta, né? Então, é bem importante, sim, ter algum nível de parceria institucional, seja com o ICT, né? Eu acho que e ainda principalmente aqui olhando o perfil da FAPESP, ter uma boa parceria com o ICT conta bastante, tá? Seja uma parceria formal com o ICT ou com pesquisadores de um ICT, né? Então, é algo que eu botaria uma energia, inclusive, se vocês já não têm isso aí articulado, fazer isso, né, nas próximas semanas aí para buscar uma declaração de compromisso de participação no projeto ou de apoio ao projeto, qualquer coisa que ajude a formalizar mais essa relação vai dar uma nota melhor para vocês nesse item. Né? Poderia ter o contrato com o ICT, por exemplo? Sim, um contrato com o ICT, né? Principalmente se for nessa linha de atuação do projeto, melhor ainda, né? Não precisaria uma declaração, porque a declaração é uma coisa e o contrato é outra. O contrato é até mais forte, né? Claro que o contrato tem que ver se ele especifica né, que é um contrato para execução nessa área de tecnologia no tema do projeto, né? Se ele for só um contrato guarda-chuva muito amplo, ele pode ser questionado que esse contrato não garante essa parceria, né? Então, talvez daí, nesse caso, seria bom uma declaração mostrando que eles são parceiros no projeto também. Ok. Tá? E aqui ainda também uma parceria com potenciais clientes, tá? É uma dica que eu dou, até porque reforça aquele outro item lá de demanda do mercado. Então, se vocês tiverem um ou mais potenciais clientes que estão aptos para testar a tecnologia, né, para consumir essa tecnologia, esse produto de vocês, na medida que estiver pronto, isso ajuda
a reforçar não só o item de parceria, como também uma demanda de mercado, né? Então, acho que é um item que é valorizado e que vale a pena vocês irem atrás, tá? E, por fim, o quinto critério é a consistência geral da proposta, né? E aqui, pelo que eu estou vendo, né, pelo nível das perguntas, vocês acho que entendem do que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma proposta robusta, bem definida, com objetivos claros, né, um objetivo geral claro, um objetivo específico, metas claras, né, de entregáveis, um orçamento condizente com essas metas. Não adianta ter um projeto lá robusto para caramba, mas, afinal de contas, 600, 700 mil, que é o recurso disponível aqui, não é tanto dinheiro assim, né? Então, tem que ser um orçamento adequado para aquelas metas, ou metas atingíveis com o orçamento disponível, né? Então, bons indicadores. Então, todo esse... né, mostrar que esse projeto é execuível com o recurso disponível, com a equipe disponível, no prazo disponível, né? Então, essa amarração do projeto é que vai dar essa consistência como um todo, né? Que aí vale também peso 3, tá? É um critério importante, mas eu acho que ainda nos demais, tendo a dizer que não vai ser aqui que vai ser o diferencial, né? Principalmente em São Paulo. Acho que o diferencial vai estar pelos outros. Aqui é meio que um critério básico de qualificação. Um projeto muito mal escrito vai cair fora já por não atingir o mínimo necessário aqui. Então, bem escrito, acho que já segue. E aí, né, lembrando que tem alguns critérios, tem que ter uma média 3. Aqui eu acho que dificilmente a gente vai chegar em São Paulo a esses critérios. Aqui vai ser provavelmente a régua alta pelas melhores notas e enquadramento, né? Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente não tratou, e fique agora à vontade aí para fazer as perguntas do que eu não tratei aqui ainda. Enquanto vocês vão vendo as perguntas, deixa eu comentar aqui um ponto importante, né? Daí, puxando um pouco a brasa para o nosso assado. Vocês devem ter visto que esse edital, particularmente, ele demanda a contratação de uma aceleradora parceira, né? E uma parte do recurso é destinada para a aceleradora, tá? Essa aí, para que isso? Que frescura é essa? Essa é uma exigência que a FINEP está fazendo em todos os estados para que o projeto não fique só na pesquisa acadêmica e realmente ele tenha uma inserção mais forte no mercado, tá? Eu sou meio suspeito para falar isso, afinal de contas eu represento uma aceleradora, né? Sou fundador de uma aceleradora, depois a gente deve falar um pouquinho mais do que é o nosso trabalho na Venture, mas a lógica aqui é realmente de nós, como aceleradoras, apoiarmos vocês em alguma ação crítica do projeto, principalmente as ações de go-to-market, né? A hipótese que a FINEP está trazendo, e no caso a FAPESP está trazendo aqui, é que usar um pedacinho do recurso do projeto para contratar uma aceleradora vai trazer melhores condições de go-to-market para os projetos financiados. Se isso vai ser de fato atingido, a gente vai ficar sabendo lá no final, quando eles compararem o resultado do Tecnova 3 com o Tecnova 2 e 1, né? Então, a questão da aceleradora é obrigatória, tá? Não, mas não preciso. Se não quiser, não precisa, só que daí o recurso destinado àqueles 70, 75 mil não vai ser usado, não pode ser usado para outra coisa, né? Sandro, oi. Só um adendo aí. Eu conheci a Ventuir em 2002. Bom, faz tempo, hein? E eu conheci um amigo meu que foi acelerado por vocês, o Yuko. Ele fala muito bem de vocês. Eu nunca consegui ser acelerado, porque eu sou Deep Tech, né? Aham. E só queria fazer um complemento. Eu não conheço você, é a primeira vez aqui. Eu só estou tocando uma opinião de quem já ouviu falar de vocês, tá? Sobre a sua seriedade e tudo mais. E só pontuando a seriedade de vocês, tá? Não, obrigado. Até, digamos assim, né, Bando? Se tu não tinha conseguido ser acelerado porque é uma deep tech, tá? Espero que isso mude essa percepção, né? Nós também, acho que tem um aprendizado nosso aí no mercado e realmente no início a gente não tinha coragem de investir e acelerar a deep tech, até porque deep tech a gente sabe que é um outro bicho muito mais difícil, que precisa de muito mais recurso e o conhecimento, né, para poder acelerar, que
Não sei se nós já temos, tá? Mas a gente está adquirindo, né? A gente está Uma modestamente... pergunta, o Edmar que está aqui é da Ilha Hub? Oi? Não sei se ele que está aqui. Estou vendo. O Admar é nosso parceiro. Não sei se ele está aqui. Não vi ele agora aqui. Ele entrou. Não, é nosso parceiraço aí também. Hoje eu estou com eu estou sendo acelerado, na realidade, eu estou na Ilha Hub também. Legal. Então... E por isso que eu estou colocando aqui para as pessoas, até porque a parte de aceleração é muito importante. Eu vi essa parte de aceleração e a parte de internacionalização, né? Hoje, nós estamos procurando... É que a história é bem complicada, né? Mas, enfim. Estamos fechando a parceria com o Senai. O Senai, nós temos um contrato agora, por causa que nós vamos ser uma indústria, queira ou não, porque vamos ter que desenvolver o chaveiro, desenvolvimento de design de chip, essas coisas tem que estar o Senai. Estamos falando com o Sebrae justamente por causa da internacionalização, né? Mas depois eu queria falar com você em off sobre a questão da aceleração, e também estou falando com um outro projeto com o Edmar, mas são coisas diferentes. Mas parabéns pela toda o que vocês estão fazendo pelo ecossistema, e todos que eu falei falaram muito bem da Ventuí, e parabéns realmente. Então não estou puxando saco, não conheço, é a primeira vez aqui, inclusive, né? E desculpe falar muito, mas eu estou falando... Mas assim, vamos conversar sim, tá? Depois a Patrícia até deixa o contato ali, Patrícia, por favor, porque eu faço questão que, né, pode deixar o meu ali também, já, por favor, coloca ali enquanto a gente vai falando aqui. Nos procura, tá, Wando? Vai ser um prazer falar não só contigo, como todos os demais, tá? Até porque a gente está com um grupo pequeno aqui, e mesmo os outros que vêm assistir o vídeo gravado depois, nos procurem, até porque a gente sabe que tem detalhes aí dos projetos de vocês que também não dá para ficar compartilhando com todo mundo, né? E aí a gente pode ter conversas paralelas para conhecer, entender, ver como a gente pode apoiar não só no Tecnova, como, enfim, outras possibilidades aí de fomento que a gente pode... Porque também um dos nossos objetivos é, com o Tecnova, conhecer bons empreendedores de boas startups que a gente possa investir, né? Até só complementar o que eu estava falando antes, a gente tem em torno de 10% do nosso portfólio hoje é Deep Techs, né? E uma delas, até que eu pego como referência, que é a Biosense, a gente investiu mais de 1 milhão há 4 anos atrás. E eles captaram mais 7, 8 milhões aí com subvenção e ainda não foram para o mercado. Depois de 4, 5 anos, agora estão indo para o mercado. Então, essa lógica de ter capital paciente, né, não é fácil, né? Não dá para dizer que a gente consiga fazer isso em escala, mas a gente tenta fazer, porque eu acredito fortemente que é aí que a gente vai ter os melhores retornos, quando a gente conseguir fazer o desinvestimento das Deep Techs, né? Então, temos todo o interesse de conhecer melhor os projetos de vocês, apoiar, investir, né? Estou até pensando em criar um fundo de Deep Tech, estou em articulações aqui para poder botar um recurso maior, né? E esperar esse tempo, né? E aí uma lógica de capital paciente mesmo. Mas depois a gente conversa mais sobre isso aí. Tudo bem, mas esse é um assunto muito importante, ainda mais quando você fala em Deep Tech, eu acho que a maturidade de Deep Tech no Brasil é muito baixa. As pessoas querem investir e ganhar em 3 meses. Não e uma pesquisa leva... Eu imagino... Eu esqueci o nome da pessoa que falou de IA. Imagina o tempo que ele está mexendo com IA para dar o resultado agora. É isso aí. Então, essa mentalidade tem que mudar e estruturar isso melhor, para que o Brasil saia da área de... Que o Brasil tenha mais propriedade intelectual, que nós temos pouco. Temos muita patente e pouco disso vira negócio. Temos muito paper ainda, né? Nem patente a gente tem tanto. Tem paper, muitos bons papers que não se transformam, às vezes, nem em patente, muito menos em produto no mercado, né? Mas é nessa linha, de certa forma, esse edital aqui é um pouco nisso, né? Vamos passar para o Marcelo aí, depois a gente volta aí para outras questões que vocês possam ter aí. Vamos lá, Sandro, como você liberou para perguntas aqui, talvez a minha pergunta seja um pouco mais específica, que é voltada ao agente avaliador, e qual que seria a especialidade desse agente avaliador. E para chegar na minha pergunta, eu preciso contextualizar, tá? A gente já fez uma submissão da proposta para o PIP, né? E na época era para desenvolver a inteligência artificial que eu comentei com você no início dessa chamada. Agora a gente está em outro nível de TR, por exemplo, né? E como o nosso projeto envolve diversas linhas de conhecimentos, ele é multidisciplinar, envolve geoprocessamento, envolve a parte de TI por conta da inteligência artificial, e o impacto gerado geralmente é conhecido como na área da saúde coletiva,
saúde social, que na época foi bem voltado para a dengue, por exemplo, né? E na nossa primeira submissão, o projeto foi avaliado por especialistas na área da saúde. E recebemos um feedback do projeto falando assim, olha, mas o seu projeto já existe pessoas fazendo isso, e enviaram um projeto da Uganda e um projeto do Sri Lanka, por exemplo. E a hora que eu fui ver o projeto de referência que eles tinham comentado lá, não tinha nada a ver. Sim. Era um projeto com vídeo, a gente gera mapas, o projeto trabalhava em tempo real, a nossa proposta é gerar a linha do tempo. E eu falei assim, gente, mas não, acho que não tem nada a ver com o que eles falaram aqui, acho que eles não entenderam, né? E acabamos que fizemos uma outra submissão, agora pedindo a alteração de um avaliador voltado para a parte justamente que eles criticaram, né? E tivemos duas respostas, uma bastante positiva e a outra nem tanto, né? E aí quem teve que dar o veredito foi a FAPESP. E aí a FAPESP deu o veredito e falou assim, eu gostaria de ver uma equipe um pouco maior, né? Foi mais ou menos isso. E aí deu a época que a gente entrou em alguns outros projetos, aí veio inovação aberta, chamamento público, o qual a gente conseguiu recurso de algumas outras maneiras, o qual a gente conseguiu desenvolver a inteligência artificial. Dessa vez, a proposta é um pouco diferente, né? Como a gente já tem a IA, a proposta é fazer com que ela comprove o funcionamento dela em grande escala, por exemplo. Mas a gente fica pensando como evitar passar pelo que a gente passou, né? Porque envolve diversas áreas do conhecimento. Tá, vamos por partes aqui. A gente nunca sabe exatamente como é que vai ser feita a alocação dos avaliadores em cada edital. E esse é um grande problema, e eu entendo, eu já passei por essa situação também de projeto ser mal avaliado, né? Eu procuro, em vez de criticar o avaliador, eu procuro trazer para mim a responsabilidade, no caso, como o escritor do projeto, ou no caso, vocês, porque não adianta, né? Criticar o outro porque ele não entendeu, não vai resolver. Nós temos que tentar fazer o máximo possível para que a gente consiga ser claro o suficiente que qualquer um entenda. E o que eu tendo a dizer é que o problema normalmente está conosco, né? Quem escreve ou escreve demasiadamente técnico e quem está lá do outro lado não conseguiu entender, tá? Talvez não tenha aquele nível de conhecimento técnico e avalia mal, ou às vezes o contrário, ou às vezes a gente escreve de uma forma simplista e quem está lá é um cara que é altamente especializado naquele assunto e diz, cara, vocês não sabem nada do que vocês estão falando. Então é sempre um grande desafio saber qual é o nível de profundidade que tu traz o tema, né? Isso que eu estou falando só uma questão técnica. Normalmente, daí eu vou falar em tese aqui, porque normalmente nos editais da FINEP, eles procuram trazer alguém com conhecimento técnico na área. Só que, vamos lá, vai ter centenas de projetos apresentados aqui no Tecnova. Cara, eles não vão conseguir ter profissionais especializados, técnicos em todas as áreas do conhecimento, provavelmente, que vai ter. Então, quer queira que não, a gente vai contar um pouquinho com sorte, né? Na mão de quem caiu o projeto de vocês e se aquele alguém conhece, de fato, aquilo que vocês estão fazendo ou não. Então, esse sempre é um problema. Então, conhecimento técnico, conhecimento de mercado, e vale a mesma coisa, né? E tem um viés também aqui institucional, né? Muito provavelmente vai ter alguém da própria FAPESP, vai ter alguém da FINEP, vai ter alguém do SEBRAE, dos parceiros, que pegam uma parte mais de desenvolvimento ou impacto dessa solução no mercado, né? Então, normalmente tem esse tripé, que não necessariamente é uma regra, às vezes tem só dois deles e a gente nunca sabe para que lado vai, né? Então, o que eu dou como dica normal? Cara, tu tem que conseguir escrever um projeto para que qualquer um desses públicos entenda e valorize. É trivial? Claro que não. Mas a gente tem que fazer o maior esforço possível para convencê-los que vocês têm o conhecimento técnico, conhecimento de mercado, de aplicação e que vocês têm condições de fazer aquilo que estão se propondo, né? Então, usar uma linguagem acessível, palatável, mas ao mesmo tempo não simplista, né? Que conseguir mostrar que você sabe do que estão falando, né? Mas não seja um PhD que está falando do detalhe e não consegue trazer a aplicação prática disso. Então, essa habilidade a gente constrói, né? Não é trivial, né? E às vezes a gente não consegue ter essa argumentação. Hoje em dia, com as IAs aí nos ajudando até a formatar, reformatar,
eu diria para vocês, né, e provavelmente vocês até já estejam fazendo isso, pega uma IA, treina ela e ajuda ela a revisar o processo, o projeto, né, para que ele seja mais palatável, né? Você até pode criar ali um agente, olha, você é um avaliador técnico, você é um avaliador tal, e tentar interagir com ele no sentido de aprimorar a tua redação, receber feedback e tentar ver se está palatável. Ou mesmo, né, melhor ainda, passar para outras pessoas avaliarem e ver se tu conseguiu expressar a qualidade do projeto. Então, o desafio da escrita é um grande desafio, né? O cuidado que eu diria nessa questão do uso da IA é não terceiriza para a IA e larga na mão da IA fazer o projeto, porque daí a chance de dar merda, desculpa, é grande, né? Então, usa a IA, mas a redação final tem que ser de vocês, né? Com todo o critério que vocês conseguem ter para fazer essa avaliação. Então, assim, não sei, desculpa ter ficado em cima do muro, tá, Marcelo? Mas é que é realmente um grande desafio, porque a gente nunca sabe como é que vai ser composta essa banca. Então, a gente tem que conseguir falar com todos os públicos com a maior profundidade possível. Sim, não, eu agradeço a resposta e só completando, como a gente mandou 2 vezes a proposta, em uma delas foi bastante positivo, falando que a inteligência artificial tinha potencial para ajudar a nível nacional e expandir a nível internacional também, né? Só que a outra variação que não foi tão positiva assim, focou justamente na minha primeira pergunta aqui, né? Eu falei assim, mas vocês não têm parceria suficiente, a gente gostaria de ver um time um pouco maior e tal. E a gente foi sanando, né? O que foi passando para a gente, hoje a gente entende que estamos mais maduros para mandar uma proposta mais robusta, né? E aí a gente acabou não mandando novamente, porque aí entrou outras possibilidades e a gente avançou com elas. E se eu não me engano, o PIP ele é fluxo contínuo, né? Então tu pode ir fazendo e avaliando. Aqui não, né? Aqui é um desafio, porque vocês vão ter uma chance, né? Vocês vão ter que conseguir explicar tudo que precisa nessa proposta, né? Eu acho que até tem uma etapa aí depois de visita técnica, de validação, mas é para fazer o crivo final, né? E, infelizmente, né, eu digo infelizmente, muito provavelmente vão ter bons projetos que não vão chegar na reta final porque, né, não se conseguiu argumentar convincentemente a ponto do avaliador ter dado uma nota alta. Então, esse vai ser um desafio, mas, né, faz parte do jogo, né? Então, enfim, mais algum questionamento, pessoal? Eu acho que assim, só aproveitar, então, complementar, né? Obrigado, Wanda, antes pela deferência do nosso trabalho, mas só para explicar, para quem não conhece o nosso trabalho, né, a Venture é uma aceleradora, há 12 anos no mercado, a gente procura potencializar a capacidade dos empreendedores, tá? Então, a gente entende que o nosso papel é de apoiar e ajudar os empreendedores. A gente não vai assumir o papel do empreendedor, a gente não vai fazer algo pelo empreendedor, a gente vai fazer junto, a gente vai mentorar, apoiar, conectar com outros saberes, né, que a gente tem acesso. A gente tem, felizmente, uma rede muito grande de CTs, de investidores e de empresas que a gente vai tentar trazer ao apoio dos projetos, principalmente, né, estou falando aqui o projeto aprovado, o nosso grande trabalho vai ser tentar ajudar a maior, porque sim, acho que cabe um detalhe para quem não, quem conhece já sabe, né, mas ganhar um edital de subvenção é o que todos aqui estão querendo, mas isso aí não adianta nada, né? Na verdade, vocês vão ganhar um dinheiro e uma responsabilidade de fazer aquilo que vocês se comprometeram a fazer. Vocês não têm dinheiro, não pode ser usado para outro fim. Então, de certa forma, vocês têm um pino na mão, né, entre aspas. Ou seja, tem dinheiro, mas tem que fazer aquilo que se comprometeram. O benefício real desse dinheiro é o resultado que vocês vão chegar lá na frente, né, com aquela solução desenvolvida. Então, o nosso papel é muito de ajudá-los nessa caminhada, de fazer com que aquele dinheiro realmente seja bem usado para o propósito que vocês, como empreendedores, estão buscando, né? Então, e é aí que nós, Venture, nos propomos, né, se vocês nos indicar, apoiar vocês aí na construção. E aí, lembrando, né, que a indicação para a FAPESP, a aceleradora, deve ser indicada no início, tá? Então, vocês podem, né, e devem já, se quiser indicar a Venture, já botar isso na proposta de vocês.
a gente até se dispõe aí também a fazer uma carta de apoio, se for o caso, que até pode somar um pouquinho ali na nota da articulação com instituições ali, né? Não sei quanto soma, mas pode somar um pouquinho, porque esse alinhamento prévio com a aceleradora, né? Claro que ele vai ter que olhar o projeto de vocês, ver se a gente entende que a gente consegue apoiar, mas a partir disso a gente pode dar uma carta de intenção de parceria também para a própria aceleração de vocês aí na sequência. Fala, Vando, tem mais alguma questão? Eu vi que tu ligou a câmera, aí quando o Vando liga a câmera, eu imagino que ele quer falar alguma coisa. É que o cachorro tá latindo, eu tirei aqui. Mas... Chegou todo mundo em casa, daí tem 2 cachorros. Não sei quem tem cachorro aí, você sabe que... o que eu vou falar, Sandro, pontuar. Na realidade, nessa empresa de computação quântica, eu sou contratado. E eu sou responsável por definir estratégia de conexões, essas coisas. E eu tenho uma startup que eu estou junto com o Edmar, né? Então, eu tenho uma startup. Como essa startup leva muito tempo para faturar, eu preciso comer, preciso alimentar, eu preciso pagar as contas, né? E você falando sobre a responsabilidade do dinheiro público, ela é muito grande. Primeiro, porque se você não entregar o que eles pedem, isso nunca mais você consegue um investimento. Se você não consegue mais em nenhum lugar, né? E outra coisa também, a FAPESP, ela não dá o mais importante, que é o network. Não adianta você ter o dinheiro, o produto, se você não tem o network. Você vai vender para quem? Como conectar? Como você tem todo... Não estou puxando o saco da Ventuí. Olha, desde 2022 que eu conheci com vocês, eu já passei na aceleração do MIT com o Rio de Janeiro, na Inovativa, Sebrae, Senai. Do Sebrae foi uns 5 projetos, Senai, Câmara Brasil-Alemanha, IPT, estou no DNA USP, também CETEC. E cada aceleração, cada incubação, ele me trouxe um conhecimento. E hoje eu vejo, e uma coisa que é bem diferente quando você fala com outro público, fora do Brasil, todo mundo prefere pegar um pedaço pequeno da pizza, mas fazer acontecer. E no Brasil é o contrário. A pessoa quer o pedaço da pizza inteira, mesmo que isso seja massa. E a massa não tem valor nenhum. Então, eu acho que é melhor unir esforço, ainda mais em Deep Tech, que a nossa maturidade é baixa, tudo mais, fazer acontecer. E acho que essa solução da FAPESP exigir internacionalização, exigir uma aceleradora, isso faz com que o empreendedor e o pesquisador se comprometa a entregar o produto lá no final. Perfeito. Essa é a lógica. Essa é a lógica. É um desafio, né? Sempre mas é um ponto a mais para a gente fazer e tentar acontecer, né? Tentar fazer acontecer. Obrigado, Evandro, pelo teu depoimento, né? E é isso aí mesmo, né? Então, pessoal, assim, não sei se você tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição ainda, mas volto a dizer, né? Nós estamos aí, então, né, tem 20 dias ainda para prazo final da submissão, não deixe para a última hora, né? Lembrem que normalmente o último dia é sobrecarga de servidor, link comprometido, então tem um trabalho grande de anexado que já submeteu na FAPESP ou qualquer outra FAP, sabe aí que é pesado, então tentem fazer 90% do trabalho 2, 3 dias antes, né? Já deixar tudo pronto, e até pode deixar ali para uma revisão final, penúltimo dia, último dia, na pior das hipóteses, se for necessário. Mas não deixe para fazer toda a submissão no último dia, que aí Murphy vai jogar contra, né? Então, não corram esse risco. Vamos Madaloso e depois volta o Vando lá. O Sandro, só em termos práticos, então, a gente chama vocês aí depois numa sequência para incluir ali, fazer a inclusão ali de vocês do projeto, e nisso vocês já fazem uma crítica ali, nos ajudam nesse ponto aí, é isso? Dentro do possível, sim, tá? Eu não posso me comprometer assim 100%, porque eu não sei qual é a demanda, né? E nós temos também limitações, mas a gente tenta ajudar dentro do possível, tá? Eu não assumo, nós não temos como assumir a responsabilidade, por exemplo, para escrever projeto. Eu sei que às vezes até tem gente que faz isso, tá?
eu acho que assim, enfim, não é o nosso papel, nós não conseguimos fazer isso, então nem assumimos esse compromisso, mas a gente assume, né, assim, de tentar olhar, de criticar. Então, eu mesmo posso tentar dar um feedback, né, com o meu conhecimento, diz, cara, tá legal, muda isso, não ficou bom aquilo, né, para tentar aprimorar a proposta, né? Depende muito da demanda que a gente tiver, né? A gente tem que ver quanto a gente consegue apoiar nisso, mas vamos fazer os melhores esforços possíveis para dar um apoio nesse sentido também, né? Eu e o nosso time. E principalmente, nesse caso aqui, dar uma carta de apoio, né, para considerar. A contratação oficial ela é feita depois, né? Então, né, se vocês lograrem êxito e forem contemplados, aí vai ter uma contratação posterior, e aí sim, lá que vai haver um trabalho efetivo, né? Então, aqui é um apoio, né, uma união de esforços para a gente tentar juntos obter o sucesso de vocês serem contemplados. E claro que vale a pena a gente conhecendo vocês, conhecendo os projetos, né? Pô, aumenta as chances de a gente vir a fazer outras coisas juntos, né? Como eu comentei, vamos tentar buscar outras linhas de recursos. Isso aqui é um edital, é importante, mas não é o único, né? Então, dá para tentar juntos, a gente, estando próximo, tentar buscar outras formas aí de apoio e parceria na sequência também. Isso aí. Feito. Obrigado, Robson. Vando? Eu só queria contribuir, me desculpa, Marcelo, me intrometer no seu projeto. Eu sou um grande fã de intersecção de conhecimento, acho que é o seu caso, Marcelo. Eu acho que se você colocar a dor que você resolve e o valor da sua proposta, esquece o tamanho, tenta, tipo, a dor e como o valor dessa solução, e depois você fala da sua equipe. Eu acho que se fizer dessa forma, se ficar claro a dor e a solução, se a equipe é multidisciplinar ou não, você consegue explicar isso no texto. Mas é o que o Sandro falou logo no começo, de tudo depende do seu call to action, né? Então, eu só queria trazer isso para você, porque eu estou prestando atenção e isso, se alguém me falasse isso há uns 4 anos atrás, talvez eu teria sido mais assertivo nas minhas propostas, entendeu? Então, eu estou contribuindo, espero que isso te ajude em alguma coisa. Legal, bacana. Eu te agradeço, mano. Te agradeço, porque, inclusive, para sanar esse grande problema, hoje nós temos indicadores, né? Hoje nós temos indicadores da performance da IA, o que ela já fez, então a gente consegue comentar sobre o que já foi testado, claro, né, em pequenas escalas ali, para tentar resolver um pouquinho dessa situação que a gente viveu nas propostas enviadas nas vezes anteriores, né? Mas eu te agradeço, porque pessoas ali ajudando, acho que é sempre bem-vindo. E caso você queira que eu conecte pessoas, porque eu vi que o SOIA também mexe com questão de saúde mental, não é isso? Seria uma questão de saúde coletiva e saúde social, né? Então, que é voltada bastante para a dengue, por exemplo, como ela identifica aqueles estados urbanas, hoje nós conseguimos comparar a performance dela com o que convencionalmente acontece no Brasil, né? Trabalho de campo, e até a casa do cidadão, oi, deixa eu ver como está aí e tal, né? Então, a gente consegue automatizar essa questão também, né? E, claro, temos bons indicadores para colocar no projeto também, em relação aos comparativos, né? Tanto de concorrentes como de maneira convencional. Ok. Mas te agradeço, viu? Valeu mesmo, mas eu vou pegar seu contato. Gente, eu estou ficando aqui, ó. Se vocês puderem falar o contato de você já deixou também os contatos dela? Deixou... Network é sempre legal, né? É o melhor, né? Empreender é difícil pra caramba, sozinho mais ainda, né? Então, verdade. Colaborar, certamente... Não vale a pena ir sozinho. Eu acho... sofrer sozinho não vale a pena. É aquela história, né? Sozinho a gente vai mais rápido, junto a gente vai mais longe. Né? Isso, exatamente. Muito bom. Fora o fôlego, né? Exatamente. Pessoal, parabéns aí, gostei muito do bate-papo com vocês, espero, né, sinceramente, que vocês passem todos, né, nessa... Tem uns que falam mais quietinho aqui, o Cleiton praticamente não comentou aí, a BI também, BI, consultoria aqui, mas, né, estamos à disposição, pessoal, para bater um papo aí, se vocês quiserem entender um pouco mais. Eu nem mostrei a nossa apresentação. Sara não fica brava comigo, a Sara do nosso marketing, ela vai ficar brava que eu não fiz a gente passa depois. Nossa, Sara eu coloquei no LinkedIn também aí, tá?
Oi? Eu coloquei meu LinkedIn também, o Marcelo também. Ah, Legal. legal. Tá. Copia ali depois para nós, Patrícia. Vamos botar no nosso contato aqui. Vai ser um prazer a gente manter esse networking com vocês, né? E tomara que dê certo. Se não der nesse, tem outros, nos chamem aqui. Vamos tentar colaborar, vamos tentar unir forças aí para fazer a diferença nesse país. A gente precisa fazer mais. Isso aí. E precisando da cartinha, querendo anexar a carta, então, assim, entre em contato ali comigo, que daí eu pego os dados de vocês, a gente formata essa carta de apoio, aí o Sandro assina, e a gente devolve para vocês colocarem lá junto na submissão. Isso aí. Ok, mas eu vou entrar em contato com vocês essa semana ainda. Prazer. Sandro e Patrícia, até sexta-feira eu entro em contato com vocês. Legal, manda aí, a gente tenta marcar alguma coisa aí semana que Isso vem. aí. Consegue Eu bater faço papo. das palavras do Vando as minhas também. Ok. Valeu. Abraço. Valeu, então, sucesso, pessoal. Boa sorte. Obrigada, né? boa sorte. Até mais. Obrigado. Boa Boa noite. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Até mais, pessoal. Forte abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.